Bom dia, terça-feira, bem cedinho, mais um encontro aqui com vocês para a gente fazer algumas reflexões. Eu sou a monja Kokai, uma monja zen budista. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre as qualidades dos grandes seres humanos. Mas a gente tem que contextualizar que quem assinalou esses aspectos dos grandes seres humanos foi Shakyamuni Buda, isso há 2.600 anos atrás, falando para os monges, para os monásticos. Mas tem algumas qualidades ali que ele enumera que vale para nós, né? Como inspiração, o que a gente pode aprender com esses grandes mestres. Agora há pouco a gente encerrou, né, a nossa meditação da manhã e à noite a gente também tem meditação às 19 horas. E na meditação da noite, toda vez que a gente, depois da meditação da noite, a gente recita um versinho, né? Tem as batidas dos tambores, da madeira, é um ritual, né? Muito bonito. E aí a gente recita: vida, morte é de suprema importância. Tempo rapidamente se esvai e oportunidade se perde. Cada uma de nós é responsável por despertar. Cuidado, não desperdice essa vida. Um aviso que a gente, é uma chamada que a gente faz todas as noites. Isso eu me lembro que quando eu ouvi pela primeira vez, retumbou, como se fosse bater um tambor dentro de mim. E até hoje eu fico impactada com essa fala, é uma coisa assim, ó, te toca, te liga, né? Desperte, fique ligada. Você tem uma vida só, não tem nem duas nem três. E aí na verdade, essas qualidades que Shakyamuni apontou e assinalou, a gente pode trazer para a nossa vida, e quais desses aspectos a gente pode desenvolver mais em nós para despertar, para estar ligado, para viver em presença pura, presença plena nessa vida que nos cabe viver. Então vamos lá, eram 8 aspectos. O primeiro desses aspectos que Shakyamuni falou foi ter poucos desejos. Ele recomendava que se tivesse poucos desejos. E ele, quando ele falou isso, ele estava se referindo especialmente para 5 desejos, né? Que é o desejo de comida. Às vezes a gente come mais do que o nosso corpo precisa, e além de comer mais do que precisa, tem o paladar, né? Só quer coisa boa. Uns têm preferência mais por comida salgada, outra por comida doce, né? Uns não gostam de verdura, né? Então a gente facilmente se deixa levar pelo nosso paladar. E muitas vezes a gente corre o risco de não ter uma relação muito boa com a comida, e uma das maneiras de poder equacionar um pouquinho isso é também olhar a comida como um remédio, o que é bom para o nosso corpo, o que o nosso corpo precisa, né? O outro dos cinco desejos era conforto. A gente sempre quer conforto. Vamos contextualizar, ele estava falando isso para os monges. Os monges tinham vida monástica, eram muitos monges, né? Não dava para se preocupar, é uma comunidade, é uma vida em comunidade, coletivo. Não dá para se preocupar e querer atender as necessidades de cada um, e era tudo muito precário, né? Eles faziam voto de pobreza, né? Então
era abrir mão mesmo, se desapegar de querer ter uma cama macia, né? Mas isso contextualizando, a gente sabe que ele estava falando para monges que estavam vivendo, eles viviam nas florestas, né? Quando eles começaram a ter choupana para poder se abrigar, aquilo era um luxo, porque no princípio eles moravam debaixo de árvores, né? E a comida que eles tinham era de esmola, né? Então a gente trazendo para os dias de hoje, né, quando a gente tem desejos demais, a gente sempre quer do bom e do melhor, né? E às vezes a gente se excede nisso também, porque isso alimenta o excesso de desejo, de vontade, de querer, e a gente acaba sendo um saco sem fundo, né? Muito bem, então, comida, conforto, fama, a gente quer ser reconhecido, a gente não quer, a gente muitas vezes foge do lugar comum, e à medida que a gente vai desenvolvendo sabedoria, a gente vai vendo que o lugar comum é o melhor lugar para se ficar, é libertador esse lugar, né? Porque nos livra de tanta aflição. Então, né, abrir mão de querer ser reconhecido, ter fama e ter fortuna, dinheiro. A gente sempre está correndo atrás de dinheiro. Isso não é novidade, isso já acontecia no tempo de Buda, 2600 anos atrás, né? E a gente não pode esquecer também, contextualizando, que um dos motivos que fez com que o budismo se expandisse foi justamente a Rota da Seda, que coincidiu com uma época onde estava se criando muitos vilarejos, muitas cidades, muitas comunidades, porque o comércio estava a mil, né? Ou seja, a moeda circulava, né? E com isso também circulou o budismo, que logo atravessou fronteiras e continua atravessando, né? Outro desejo é, então, comida, conforto, fortuna, fama e sexo. Fissurado em sexo. E não é só o sexo genitalmente falando, né? É essa coisa da sedução, da vaidade, de querer estar bonito, estar apresentável, ser objeto de desejo do outro, né? E a gente vive numa época que também as coisas se repetem com outras versões, outros atores, outros adereços, né? Mas na época do Buda também tinha todo esse investimento na imagem. As castas eram reconhecidas pelos trajes, pelo penteado, né? Pelas joias. Também havia essa ostentação, né? O ser humano gosta, brilha o olhinho, né? O apelo visual é muito grande, né? Então, para ter poucos desejos, a gente tem que também avaliar bem todos esses 5, porque facilmente a gente é levado pelos nossos sentidos. E quando isso é feito, acontece sem nenhum questionamento, a gente fica escravo dos nossos desejos. Que nem criança pequena, criança sapateia, ela quer porque quer, né? Ela, aos poucos, ela vai tendo que aprender a lidar com as suas frustrações, né? E para poder administrar esse mundão, esse excesso de desejo. E a maturidade e a sabedoria vai fazendo com que a gente consiga converter a frustração em renúncias, e isso é muito libertador. Então, ter poucos desejos é uma das qualidades dos grandes seres humanos que Buda pontuou, né? O segundo, ele falou em conhecer a satisfação e o contentamento, que não precisa muito. Isso tem a ver com ter poucos desejos. Quando a gente tem poucos desejos, tudo nos deixa feliz, né? Tudo nos satisfaz, tudo nos preenche, né? E a pessoa que tem muitos desejos e não conhece a satisfação, ela não consegue ser feliz nem se ela mora num castelo de ouro. A pessoa que conhece a satisfação, que conhece o contentamento,
ela consegue ser feliz mesmo sendo pobre, né? E quando eu digo pobre, né, isso é uma questão assim, ainda mais que o Brasil está passando por momentos de tantas perdas, de tantos retrocessos, de tanta pobreza, de tanta fome. Eu não falo dessa miséria, eu falo da pobreza de ter o suficiente, de não precisar ter tanto, de ter poucos desejos. Mas a gente vive numa sociedade de consumo cada vez mais voraz, esse capitalismo assim galopante e muito impositivo. Aí a gente precisa, para o nosso próprio bem-estar, poder observar esse contraponto para fazer o equilíbrio na nossa vida. Não também que a gente fique correndo atrás de dinheiro o tempo inteiro, que não consegue pagar a conta da luz, da água. Isso é um outro tipo de miséria. Eu não estou falando dessa pobreza, não se sujeitar a isso. Isso ninguém deveria passar por isso. Todos deveriam ter acesso à comida, à educação de qualidade, saúde. Muito bem. A conhecer a satisfação e gostar de tranquilidade. Gostar da tranquilidade, do sossego, né? E essa questão da tranquilidade, a gente vai retornar semana que vem, falar um pouco mais sobre isso, para definir bem que tranquilidade é essa. E eu tenho um exemplo, né, uma vivência minha que eu gostaria de compartilhar com vocês. Outra grande qualidade dos grandes seres é a diligência, o cuidado, né? E aí a gente também deve pensar que o Buda estava falando para os monges dele. Ele está falando diligência com o quê? Com a prática. Cuidado com a prática. Não perder a atenção. Era uma outra qualidade que ele enfatizava, né? Não perder a atenção é uma das coisas que nos capacita a ser diligente e cuidadoso com tudo que a gente faz. Eu estava pensando essa semana, eu estava falando com um geólogo e a gente estava falando sobre a origem do petróleo, essas camadas sedimentares, e aí eu fiquei pensando, nossa, a vida é isso, a vida na Terra são a vida, a morte acontecendo o tempo inteiro, e isso fica presente, vai se transformando, mas são camadas que vão acontecendo. Então eu, você, cada um de nós caminha em cima dos nossos ancestrais. Então vamos cuidar a pisada. Qual é a pisada que a gente está nesse plano, né? Com que peso a gente está colocando em cima da terra? Então vamos pegar leve, né? Cuidar das plantinhas, cuidar das águas, né? Cuidar de todos os seres, dos animais, né? E olhar para a terra com reverência, com respeito, humus de humildade. Outra qualidade que ele falou, manter a harmonia da mente. Isso tem a ver com foco, manter a atenção, manter a prática com diligência, né? Para manter essa harmonia mental. Porque a prática budista, ele estava falando para os monges, a meditação é uma das formas de manter essa harmonia da mente. E a meditação não quer dizer que a gente não vai pensar, mas a mente, a energia mental fica sem oscilações, sem ondas, não nos arrebatam e nos jogam para lá e para cá. Outra, a sétima qualidade dos grandes seres, sabedoria. Grandes seres são sábios. Não quer dizer que eles têm quantidade de conhecimento. Até pode ter, mas é um conhecimento que se converta em sabedoria. E sabedoria não tem a ver necessariamente com idade cronológica, mas é uma das qualidades dos grandes seres. E por último, ele falava em não se deter em discussões à toa, discussões fúteis, debates fúteis, querer, não que não seja importante debater, discutir, trocar ideias, fazer contraponto,
né? Porque isso vai ampliando a consciência, né? Mas é não discutir para querer defender o seu ponto de vista que eu tô certa. Isso não leva a nada, isso não é muito sábio. Nós vamos ficando por aqui hoje, nos encontramos semana que vem, uma boa semana a todos.